Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui, vídeo de hoje super curtinho porque nós vamos conversar sobre um livro bastante breve que eu terminei a leitura no final de semana passado e eu já pensei assim, eu preciso logo contar para eles o que eu achei desse livro e apresentá-lo justamente porque ele não é tão falado aqui no Brasil, apesar de ser bastante conhecido na Alemanha, em Portugal até mesmo, né? Eu vi várias resenhas dele de booktubers lá de Portugal, enfim, eu quero muito contar pra vocês como foi essa experiência, porque já adianto, eu adorei essa história. Que é a história, vejam bem, do Sr. Sommer, né? E aqui nós temos um narrador que se faz muito mais presente do que o próprio protagonista do título, ao menos. Quem narra a história é um adulto que vai relembrar os anos de sua infância e também de sua adolescência, portanto ele vai voltar ao passado, são flashbacks. E ele vai focar na aparição repentina de uma figura bastante exótica, de um andarilho, que é justamente o Sr. Sommer. E ele aparece no vilarejo ali, que é uma cidadezinha no interior da Alemanha, né? Bem pequena, bem pacata. Ele aparece com a sua esposa, eles passam a morar ali, só que eles estão cercados de mistérios. A senhora Sommer já se sabe um pouquinho dela, bem pouco, de que ela passa o dia inteiro fazendo bonecas. E aí, se não me engano, só um dia da semana, que é sábado, ela sai para ir ao correio e enviar essas bonecas que ela vende e também aproveitar para fazer as compras. Mas do Sr. Sommer ninguém sabe muita coisa, a não ser o fato muito curioso de que ele anda quilômetros e quilômetros e quilômetros por dia, sem falar com ninguém, no tempo que tiver ali, seja o verão, o inverno, em qualquer época do ano, ele está ali diariamente andando, andando e andando. E sabe o que eu vou pedir para você nesse momento do vídeo, antes de a gente continuar aqui um pouquinho nossa discussão a respeito da história do Sommer? Para vocês se inscreverem aqui no canal, se ainda não forem inscrito regular. Isso me apoia muito, ajuda muito a Literatura-se a continuar e aí a continuar produzindo também conteúdo sobre livros incríveis como esse. Bom, quando apareceu esse Sr. Sommer ali na região, todo mundo falava dele, todo mundo queria saber do que se tratava toda essa andança e toda essa excentricidade. Inclusive o nosso narrador, que na época em que esse casal apareceu ali no vilarejo, era uma criança, ele era bem pequeno. E aí que ele fica fantasiando as coisas juntamente das pessoas ali, de seus vizinhos. Algumas coisas vão acontecer, alguns momentos bastante importantes da vida do nosso narrador vão se passar com esse contato, seja direto ou indireto, com o Sr. Sommer, para a gente entender também o que se passa ali no íntimo desse nosso narrador. Então, esse livro aqui, gente, ele fala muito mais sobre o narrador, a meu ver, do que sobre a história ou sobre o Sr. Sommer. Podemos até pensar que o protagonismo não é necessariamente do Sr. Sommer, mas sobretudo desse narrador, e nós acompanhamos um pouco de seu crescimento, das coisas que ele aprende na vida, de suas reflexões, que todos nós chegamos a ter, como de vida e morte, por exemplo, e de amizade, de amor, e acompanhar esse encadeamento de acontecimentos da vida desse garotinho é muito interessante porque nos mostra com delicadeza alguns momentos que nos acontecem, né? Seja você alemão, brasileiro, enfim. Esse é um livro muito engraçado, muito gostoso de ser lido, fluido. Você não quer parar de ler porque quer saber o que vai acontecer. Não que necessariamente algo de muito grandioso vá acontecer, porque aqui tratamos basicamente da vida comum, mas ainda assim. Além disso, esse livro traz as ilustrações do Sempé, que é um desenhista, né, um artista muito famoso da França, ele que ilustrou tantos livros, inclusive aquela série do Petit Nicolas, o Petit Nicolas, que muitos, né, que aprendem francês acabam lendo, porque é um livro básico, de introdução até mesmo. Olha aqui. São ilustrações lindíssimas, muito singelas, muito tocantes. E eu acho que foi assim a combinação perfeita para essa história. Ó, aqui é a ilustração da capa. Em várias das ilustrações podemos ver o narrador e o Sr. Sommer. Tá vendo? Aqui o narrador e aqui o Sr. Sommer. Peguei essa outra ilustração também para vocês verem. Um monte de criançada saindo da escola. Aqui no meio provavelmente teríamos
o nosso narrador, e aqui o Sr. Zomar. Andando. Eu fico até pensando um pouco nesse movimento repetitivo, sabe? De andar e não ter um lugar ao qual chegar, não ter uma motivação final para isso, né? Um objetivo de uma linha final. Ele só andava, e ele nada falava sobre si, sobre as suas motivações. Um pano de fundo histórico importante aqui é que essa história se passa depois da Segunda Guerra Mundial, então talvez possamos aí atrelar alguns significados históricos por trás de tudo o que absorvemos do livro. Enfim, não posso falar muito mais, senão seria estragar a sua experiência, te dar spoilers. Se você chegar a ler esse livro, por favor, comente aqui comigo, porque eu estou doida para ter com quem conversar sobre esse livro. E assim, eu tô tentando agora, né, ver se eu consigo, assim que eu termino a leitura de um livro, trazer uma resenha dele para vocês, porque eu andei acumulando, especialmente nesse ano de 2021, acumulando várias leituras que eu fiz e que eu ainda não gravei resenha para elas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nesse momento do vídeo, vou então agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, nossos madrinhos, por apoiarem o meu trabalho lá pelo Catarse. Se você ainda não conhece nossa campanha de financiamento coletivo do Literaturice, vou deixar o link para vocês do Catarse aqui embaixo no box de descrição, tá bem? Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a essa minha recomendação de hoje. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!